Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda. Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Programa O Mundo da Criança retornando das férias, né? Desde o último dia 21 de janeiro, quando fizemos o programa especial de Natal, estávamos aí com as reprises do programa e hoje estamos ao vivo neste 1º de fevereiro de volta. Doutor Francisco ao meu lado para mais um ano, diga-se de passagem, ano 11 do programa, é isso? Isso, se Deus quiser, né, Marcos? Muito boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador. Realmente é um momento de alegria. Nós estamos muito felizes por podermos retornar no Canal 4 fazendo o programa O Mundo da Criança. É claro que o objetivo é único de dividir com você, papai, mamãe, telespectador, você que é família, sobre alguns probleminhas que a gente possa orientar em relação às nossas crianças, aos nossos filhos. Teremos aí um ano de uma programação a mais variada possível, como você, que é nosso parceiro há 10 anos, conhece que nós procuramos fazer alguma coisa que seja atual, de momento, para que você realmente tenha segurança e seja cada vez mais informado a respeito dos cuidados, prevenindo situações anormais em relação à saúde dos nossos filhos. Então, nós temos aí realmente um programa de hoje, Marcos, porque nós estamos vivendo um calor, um tempo de verão. Demais, e realmente a gente tem tido notícias assim que em meio ao lazer, às férias, em meio aos bons momentos, e a gente acaba deparando com algumas notícias desagradáveis em relação a essa mistura de recreação, água, mar, piscina, etc. E aí nós temos que falar alguma coisa para mais uma vez alertar a respeito dos afogamentos de crianças, das crianças que vão para a piscina, dos cuidados que nós devemos ter. Então nós realmente estamos aqui para alertar você, mamãe, você, papai, a respeito desse acidente que realmente ele é um acidente de risco pela maneira como acontece, pelo tempo que envolve e realmente traz assim a família. Nós que já atendemos muitas crianças nessa situação de afogamento, realmente a gente fica assim muito preocupado e as notícias são muitas em relação... Nessa época, principalmente, né, doutor? Muito frequente. Essa semana nós tivemos ainda notícias a respeito desse tipo de acidente e nós queremos trazer alguma informação para você no sentido de alertá-lo para você que vai à piscina, você que tem a piscina em casa, você que vai visitar um amigo onde tem piscina, que você leve o desejo de brincar, o desejo da recreação, mas leve um dom de cuidado, de responsabilidade para você que tem uma criança pequena. Porque a situação realmente ela é quase que instantânea, você perde um filho de uma maneira assim muito rápida, num momento de alegria, mas de descuido. Então nós queremos falar alguma coisa sobre esse tipo de situação, sobre as medidas que nós devemos tomar, e seja realmente um programa de alerta para você, família, em relação a isso. Primeiro, Marcos, a gente tem que dizer assim, sabe que essa segurança das crianças nos ambientes aquáticos tem muito a ver com a família, tem muito a ver com a gente. Você sabe, assim, a pessoa organiza a chácara e o churrasco e a festinha, e às vezes você solta a criança, né? Você deixa a criança à vontade. E realmente é nesse momento do descuido, que é um descuido, claro, não proposital, mas porque você está brincando com outras coisas, você tem outros filhos e às vezes um filho pequenininho acaba se envolvendo numa situação desagradável. Então nós queremos falar com isso porque, veja, Marcos, veja os dados do Ministério da Saúde em relação a esse tipo de problema. Veja, em 2010, veja bem, Marcos, nós perdemos 1.184 crianças e adolescentes até 14 anos vítimas de afogamento. Certo? Isso em 2010. Isso no Brasil.
nós temos mais ou menos, veja esse índice, quase 3 óbitos por dia. 3 óbitos por dia, quase. Entende? Então isso é dado do Ministério da Saúde de 2010, é realmente uma coisa importante. Se nós considerarmos no mundo, Marcos, nós perdemos pessoas afogadas, mais ou menos 500 mil pessoas morrem por ano vítima de afogamento. Então não é um acidente que a gente possa passar por cima, não considerar, sabe? Porque a gente ouve, não, um acidente de carro, um acidente disso, mas o acidente da recreação na piscina, o acidente da recreação no mar... É a segunda causa que mais mata jovens e crianças e adolescentes, isso aí, né? Exatamente. O afogamento é a segunda causa de mortes entre crianças entre 5 e 14 anos. Né? Você viu essa semana, parece que nós temos uma notícia aí de que em São Paulo, ou ali nas imediações de São Paulo, 5 adolescentes faltaram da escola para ir numa represa e realmente de 6 que estavam na represa, 5 morreram. São descuidos, são coisas, é claro, que esse aí não tem a ver com a família, mas quando você está em casa, tem a ver com a família. Mas a divulgação também ajuda para que o adolescente entenda que isso acontece. E acontece com frequência, infelizmente. E o pai tem o filho adolescente que sai, não, eu vou pescar, vou para a piscina. Não pode cansar de dizer tomar cuidado. É isso mesmo. Não pode dizer tomar cuidado. Então, realmente, os números, Marcos, eu entendo assim, eles são assim preocupantes, até assustadores. Tem muita gente morrendo afogada, que parece que assim, afogamento é esporádico, acontece só com o vizinho. Né? Tá aí, os números não mentem. Os números aí do Ministério da Saúde, isso para 2010. E então, quando tem os números oficiais, a gente questiona até se não... Se não é mais, porque na verdade isso é um comentário que realmente é interessante, porque a notificação disso às vezes não é muito clara. Exatamente. E aí, principalmente no Brasil, em que você acaba, morre, não é notificado, a causa entra por uma situação, então realmente esse número pode ser maior assim, o número pode ser maior. Agora, veja assim, eu queria comentar também com você, telespectador, quais são os fatores de risco. Aí nós temos, você sabe assim, a idade tem a ver com isso, e são os extremos. Certo? Então, quanto mais jovem, certo? E também o idoso. Certo? Então, e aí, veja, por que a criança, o que a gente tem como experiência, Marcos, é a criança pequenininha que está engatinhando, sabe? Então essa criança assim, engatinha, não tem controle, ou está começando a andar, sai e tal, e todo mundo fica assim, realmente assim, não tão atento, porque sabe que está sob controle, mas qualquer porta aberta, qualquer situação de descuido, uma criança que está num ambiente com piscina, e nós temos assim, como nós trabalhamos aqui, claro, a nossa experiência, essa experiência desagradável de atender crianças que tiveram um acidente desse tipo, é com piscina. Né? E por isso que a gente chama atenção para a relatos piscina. Assim, todo mundo diz assim que foi muito rápido, você não percebe, dá a impressão que foram alguns segundos. Exatamente. E a coisa aconteceu. Exatamente. Então, olha, a idade é importante, nós chamamos a atenção para essas crianças pequenas, que realmente estão aí participando, às vezes festa, mas às vezes você que tem piscina em casa. Nós queremos que você tenha alguns cuidados. Mas, poxa, estou aqui dentro de casa, meu filho sabe onde é. É exatamente essa hora que acontece. E um fato interessante, os meninos, sabe, são mais vítimas, 5 para 1. Acho que os meninos são mais corajosos, né? E são mais ousados, os meninos aí, ou adolescentes, ou pré-adolescentes. Ou até para valorizar já as mulheres, menos sábios. Não é porque a mulher também, não vai. Né? E aí morrem mais 5 vezes homens, menininhos, do que menininhas em relação ao afogamento. E uma coisa assim, que é fator de risco, aí é de caráter familiar, é o álcool. É a bebida. Mas não na criança, né? Não na criança. É no pai e na mãe que não vê. No pai e na mãe Chapa que descuida e acaba acontecendo isso. Por isso assim, e é comum, né? É o almoço do churrasco. Aí bebe uma, bebe duas, bebe 3, esquece o filho, né? A hora que você vai achar... Ainda se parasse nessa terceira aí, tava bom, né? Você vai achar ele, às vezes, muito tristemente dentro da piscina, né? E a falta de supervisão. Quer dizer, assim... Descuida, olha, não tá, mas de repente acontece um outro fato, vai chutar a bola de um outro lado, solta a criança pequenininha, pronto. Aí é exatamente nessa hora que acontece. Então esses são os fatores de risco. Agora, isso que você falou, Marcos, olha,
Uma vez na piscina, na criança submersa na piscina, ela demora de 4 a 6 minutos, pode sofrer danos permanentes no cérebro, além da morte. Né? Então é muito rápido. 4 a 6 minutos já lesa o cérebro. Se você estiver submerso, você tem uma situação de risco para o cérebro. Nós vamos comentar que as estruturas mais importantes que sofrem, porque quando há a submersão, quando a criança está submersa, o cérebro é o que mais sofre e o coração. Né? E aí, então essa é inclusive a evolução para óbito, né? Mas rapidinho, né? Rapidinho. Isso de 4 a 6 minutos você pode ter um cérebro lesado, um coração lesado, enfim, uma situação de óbito ou de pré-óbito. Né? Então o que acontece com essas crianças? O esquema é esse, ó, Marcos. Tá vendo? Você encontra assim, olha. Claro que isso é um boneco, tal, né? Uma situação criada, mas é isso que você vê. Você viu a descrição daquela família que assim, estava só com o cabelinho assim flutuando. Então a criança fica submersa e ainda quando tem o pulmão cheio de ar, a criança fica quase que boiando, mas isso já pode estar significando um pouquinho de falta de oxigênio. Né? E à medida que esse tempo evolui para 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, pronto, os riscos já são iminentes. Certo? Então essa figura é um pouquinho assustadora, mas ela é